Pessoal, estamos aqui mais um dia e mais um episódio do Poder do Campo, nosso programa aí, e com uma figura muito especial que eu tenho a honra de chamar também de professor do agro, que é o Sérgio Bortoloso, atualmente presidente da Sociedade Rural Brasileira, mas com amplo currículo aí, um produtor rural já há algumas décadas, né, Sérgio? Com muito aprendizado, viveu e sentiu na pele vários ciclos da agricultura, tanto de baixa como de alta, diversificou a produção, e ele vai contar um pouquinho da história dele para nós, a importância de se ter esse contato. Nós estamos aqui direto da AgriShow 2026, hoje é terça-feira, segundo dia da feira, e a presença do Sérgio, a participação dele nos fóruns de debate, dentro e fora do Brasil, sempre foram fundamentais para a gente ter um agro hoje pujante, com respeito ao direito de propriedade e o preço da liberdade é a eterna vigilância, né, Sérgio? Então tá aqui o Sérgio, mesmo depois de várias décadas, continua trabalhando, viajando, investindo tempo e energia para defender os interesses de quem produz. Sérgio, muito obrigado por estar aqui no Poder do Campo, da Agro Pujante. E você que está aí acompanhando, se já não deixou o gostei, curtiu ou compartilhou, tá na hora de fazer isso aí, 5 segundinhos. Envia para um amigo, compartilha, é um jeito da mensagem chegar mais longe. A Pujante existe para fortalecer juridicamente o agro brasileiro e nós contamos com vocês, ninguém constrói nada sozinho, vamos junto. Sérgio, obrigado. Wander Neto, sabe que para mim é uma satisfação muito grande, né? Estar com você, estar com o pessoal da Pujante, porque eu acho que quando você fala, às vezes você comenta para mim da minha história, a gente começa a remeter coisas que nós fizemos no passado. Eu imagino que naquela época eu tinha sua idade, sabe? Hoje eu tinha sua idade, então naquela época, além de tudo, além da gente ter o sonho de fazer, a gente tinha alguns objetivos para se conseguir e tal. E nós, quer dizer, minha família, nós somos uma família de pequenos produtores aqui em Araraquara, em São Paulo, né? É uma área que é de herança, então é uma propriedade que é muito produtiva, muito boa. Hoje nós plantamos café e cana aqui, mas nós conseguimos, sabe que tem umas coisas, Wander, que eu me lembro, eu era para ser o médico da família, né? A minha família, nós éramos em 5 irmãos, e uma irmã e 4 irmãos. O sonho de criança então era ser médico. Médico, eu fui fazer medicina, eu fiz 6 meses de medicina na época. O meu irmão mais velho era um agrônomo. Eu seria o segundo médico, depois o Zé Roberto, outro meu irmão, seria o advogado, a minha irmã bailarina, para você ter uma ideia, a Anja, e o meu irmão mais novo, o Hamilton, economista. O meu pai imaginava, não, você vai ser economista, porque ele falava até que economista pode ser até presidente da República, ele falava, né? Hoje esses critérios já não existem mais, não, né? Eles flexibilizaram muito. Já está muito flexibilizado isso. Mas eu fiz, na época, eu entrei, meu irmão estava fazendo a faculdade, a Luiz de Queiroz, fazendo academia, em Piracicaba. Eu comecei a fazer o curso, entrei no curso de medicina da Unicamp, em Campinas, e frequentei por 6 meses. Aí aconteceu um acidente que praticamente mudou a vida nossa, minha e da minha família como um todo. O meu pai e o meu irmão mais velhos, eles faleceram num acidente de avião em Rondonópolis, em 1978. Cara. Onde o meu pai estava trocando uma propriedade dele aqui por outra área lá na região do Cerrado. Com isso porque ele já pregava na nossa cabeça de que, não, São Paulo você não tem espaço para crescer. Tem que ir para fora. Você tem que ir para fora. Então ele já era apaixonado, ele já estava tentando fazer naquela época o que no final das contas nós acabamos fazendo agora. E nessa época, né? Você tinha quantos anos, Sérgio? Eu tinha 20 anos. Cara, muito jovem para ter uma perda. Perdeu o irmão mais velho, pai? Meu pai, eu também tive, logicamente, deixar o curso de medicina. Minha mãe ficou viúva muito jovem, em 45, eu fiquei o filho mais velho, os meus irmãos bem mais novos. Então eu tive que deixar o curso de medicina e fui fazer o curso de administração de empresas, naquela época à noite, né? Tanto que depois eu continuei no curso de administração. Isso em Araraquara ainda? Isso em Araraquara ainda. Aí eu fiz uma pós-graduação em gestão empresarial e tal. Mas então foi uma mudança, só que aquilo, Wander, aquilo já nos colocou praticamente na nossa cabeça qual é o caminho a seguir.
Porque aí depois nós começamos a trabalhar, passamos uma época muito difícil, sem dúvida. Você vê o pós-mortem do pai, os negócios, até você fazer até se inteirar de tudo também que acontecia, né? Se hoje a informação já é difícil para o produtor rural, pensa naquela época. Naquela época. Aí nós começamos a arrendar terra vizinho da nossa propriedade aqui e plantar algodão fora. Terra arrendada. Até que quando chegou, isso foi em 78 quando meu pai morreu. Quando foi em 88, gente, vamos sair daqui. Não é que vamos continuar com a fazenda aqui, mas nós temos que procurar alguma coisa fora, que é o que meu pai já estava fazendo. Foi quando nós fomos para o Piauí, né? 10 anos depois. 10 anos depois. Primeiro foi um ano também de você amadurecer essa ideia, de você colocar a casa em ordem e tudo. Aí até o meu irmão também já estava mais novo, já estava se formando em agronomia também. E o senhor já chegou com uma visão mais empresarial do negócio. Já começou. Nessa época, logo depois que meu pai morreu, eu comecei a me interessar pela nossa atividade classista, por uma atividade classista. Primeiro, porque comecei lá na cooperativa dos cafeicultores de Dourado. Eu era muito jovem ainda, entrei, eu recebi um convite de uma pessoa que era muito amiga do meu pai, Dr. Paulo Helling, e fui para a diretoria. A partir daí, depois eu fui para o Sindicato Rural, como diretor do Sindicato Rural. E isso lá em Araraquara. Aí depois eu fui ser vice-presidente do Sindicato Rural de Araraquara. Então eu já comecei a entrar para essa vida classista. Eu muito novo, depois teve na época da Constituinte e tal, nós fundamos a UDR Centro São Paulo. Foi a primeira, e eu fui o presidente da UDR, mais jovem. Era o parceiro do Caiado aqui na região. Foi, o Caiado foi a segunda ou a terceira regional, vamos dizer assim, foi o regional UDR Centro São Paulo. Então eu já comecei a participar também ativamente na Assembleia Constituinte, acompanhando as ideias da UDR, de defesa de propriedade. E foi um embate muito grande, né, Wander? A questão de terra produtiva ou não. Exato. Que foi muito importante a participação. O Dr. Flávio Teles de Menezes também participava pela Rural, né? O Dr. Flávio Teles de Menezes foi um dos grandes presidentes que a Rural teve. Ele formou uma frente ampla da agricultura, que foi o Antônio Ernesto de Sal, presidente da CNA, Roberto Rodrigues, presidente das organizações das cooperativas, e o Dr. Flávio Teles de Menezes, que era o presidente da Sociedade Rural. Foi uma frente que nós fizemos para começar a discutir isso a nível até de Constituição. Olha, e hoje, se não tivesse acontecido naquela época essa frente de discussão, o Brasil era outro. O Brasil era outro. Você pode ter uma ideia. E foi na época que estava essa questão da democracia, estava muito saliente. A questão de defesa de terra produtiva foi um embate danado lá. Então, desde essa época, eu já comecei a trabalhar essa ideia de representatividade classista. Aí, depois, em 88, nós fomos lá para o Piauí e tal. Cheguei lá em Uruçuí, no Piauí, não tinha representatividade nenhuma. Aí, o que foi? Eu fundei o Sindicato Rural de Uruçuí. Caraca. E fui o primeiro sindicato, procurei a Federação da Agricultura, associamos. Eu encontrei uma pessoa sensacional, que no fim ficou até meu contrato, que é o Caú, foi meu compadre lá, eu acabei batizando um filho dele lá, o Toquinho, que é meu afilhado até hoje. E nós fizemos Aí eu fundei o Caú, que era o Carlos Augusto Melo Carneiro da Cunha. Ele fez como presidente da federação, e ele foi me chamando. Aí, não, você vai ser diretor, eu era presidente do sindicato, você vai ser diretor da federação. Aí depois ele me colocou como vice-presidente da federação. Aí depois ele me colocou na Câmara Setorial de Cereais, Fibras e Oleaginosas, Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA. Quase 40 anos, né, Sérgio? Então, isso, você tem uma ideia. E aí eu comecei, depois quando eu fui vice-presidente, ele gostava muito da agricultura e da Federação da Agricultura como local, relação com os sindicatos e tal. E ele começou a delegar para mim poderes para representar a federação na CNA, no conselho da CNA. Então,
Ou seja, nós dividíamos a tarefa. Ele cuidava da federação e eu cuidava dos assuntos da federação em Brasília. Então isso me deu uma abertura, foi uma lição de vida para mim. Comecei a viver com pessoas muito experientes e algumas referências, né, que eu tive na vida muito grande, o Roberto Rodrigues, Alisson Paulinelli depois na Abramilho, quando ele veio, o próprio Antônio Ernesto de Salvo foi uma referência positiva, o Dr. Fábio Meirelles fui também, porque quando nós estávamos aqui, eu era vice-presidente do sindicato de Araraquara, por um período o presidente se afastou, tive que assumir, então, e eu já tinha também participado daqui da comissão de algodão, daqui já. Então, muito novo eu comecei com essa representatividade classista. Aí depois, por conta da participação minha na comissão de cereais, fibras e oleosos da CNA, e lá encontrei pessoas muito grandes, o Zé Mário, eu encontrei o Zé Mário lá, eu encontrei o Caixita, na época que era presidente lá, então é isso que eu estou falando, eu sempre fui muito acompanhado. E uma coisa interessante, Sérgio, acho que o senhor participou de todas essas décadas da política classista e não caminhou para a política partidária. Não então, é. Assim, eu acho que essa essência da política classista que o senhor carrega, é uma representação mesmo, um exemplo a ser seguido. Como o senhor pode comunicar para o pessoal a relevância que tem a política classista para o setor, né? Como que isso traduz resultado efetivo para o produtor rural? Sabe, Wander, quando chegou depois, porque nós somos em 4 irmãos, 4 sócios, aí essa atividade começou a tomar um pouco mais o meu tempo e a gente dividia as responsabilidades. Aí eu tive que fazer fizemos uma reunião com a família e eles entenderam, falaram, olha, não, nós precisamos, você está nessa atividade também, você vai continuar, por quê? Porque nós precisamos, aí que entra a importância da representatividade classista, é você fazendo aquilo que te representa, você não está delegando poder. E ninguém me conhece melhor as dificuldades, o que precisa ser atacado do que você fazendo. Exatamente. Então e a gente já tinha uma experiência, porque aqui em Araraquara nós somos pequenos produtores. Aí nós fomos para o Piauí e aos poucos nós fomos nos tornando grandes produtores. Plantamos soja, milho, algodão, eucalipto, calcário, a gente foi fazendo. Então, e outra coisa, a diferença que é você fazer agricultura no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, e você fazer numa área de fronteira agrícola. Infraestrutura, solo, energia. Pra você ter uma ideia, quando nós fomos para lá, Wander, para chegar lá na fazenda, a gente ia de Araraquara para lá, a gente andava 1.800 quilômetros de asfalto até Barreiras, na Bahia. Naquela época não tinha Luiz Eduardo Magalhães ainda, o Luiz Eduardo Magalhães era o Mimoso do Oeste. Mimoso do Oeste. Depois a gente pegava mais 850 quilômetros de estrada de terra carroçal para chegar na fazenda. Nossa. Passávamos em cima de 2 pontões. Pontão hoje até está em desuso, é aquela balsa pequena, carro, e você puxa numa corrente lá, você mesmo puxa para cá e para lá, sabe? Então, a dificuldade foi imensa, sem infraestrutura nenhuma, nada, mas valeu a pena. Então, foi aí que nós decidimos, eu comecei. Aí depois... Se isolando também, né, Sérgio? Eu acho que essa humanização aí essa história de quem expandiu as fronteiras agrícolas no Brasil. Naquela época não tinha o celular, a facilidade de comunicação, avião, a logística era muito demorada, precisava ficar lá produzindo, ficava longe da família, dos filhos, da esposa. O que a gente fazia, Wander? A gente ficava lá na fazenda, abrindo, né, em barraca de palha lá, tudo, né? E a gente ia uma vez por semana no domingo para a cidade, primeiro para ir na missa e depois para telefonar para a família, no posto telefone. Você vê, a minha mulher naquela época ela já tinha os 3 filhos meus lá, tudo, ela ficava sozinha cuidando. Eu ia para lá, a gente conversava por telefone uma vez por semana. Caraca. E eu ia lá, ficava geralmente um mês, porque era muito longe, não compensava. Um mês, aí eu voltava, depois ia outro, alguma coisa desse tipo. Então, foi muito... Mas também, Wander, naquela época eu tinha 30 anos, né? Sabe o que eu falo? A disposição é...
à disposição e aquela intenção de vencer. Mas aí depois, por um período, aí depois o meu compadre lá, o Caú, ele teve um infarto e morreu, eu assumi a federação. O senhor foi presidente da Federação da Agricultura do Piauí por um período. Mas aí eu vi que também aquela não era a praia minha. Quando você assume a federação, você tem uma responsabilidade. E não era a minha praia aquilo. Eu gostava muito de estar representando a federação em Brasília, nos concertos, mas eu, dentro de uma federação da agricultura, eu percebi que não era, eu não podia deixar. Tanto que depois, quando veio, aí o Júlio César Carvalho Lima, que hoje é o presidente da federação, que foi secretário da agricultura, na hora que nós chegamos lá, muito amigo meu, sou o parceiro dele, ligado ele até hoje. Ele ficou na federação e eu falei, olha, foi quando apareceu a Abramilho. Nós fundamos a Abramilho por conta de eu estar participando da comissão de cereais da CNA. Aí, porque foi naquela época que a gente estava aprovando a lei de biossegurança, onde os eventos, para você aprovar os eventos, tem que passar por várias esferas. Isso foi em que ano mesmo, Sérgio? Isso foi em 2005, 2006. O seu ministro Roberto Rodrigues era o ministro da Agricultura e foi quando nós aprovamos. Foi logo após a modernização, a criação dos títulos do agro, a lei de 2004. E tudo. E todas as aprovações dos materiais geneticamente modificados tinham que passar pela CTN-Bio, que era um órgão técnico, para depois ir para um conselho de ministros, para que no final das contas ela fosse aprovada. E o pessoal do milho, na época, falou, nós não temos nenhuma representatividade de milho. E na CTN-Bio era uma dificuldade muito grande, porque a CTN-Bio tratava aquilo como interesse das multinacionais, da Monsanto na época, da Decalbe. E esqueceu do produtor. Não, eles falavam, não, nós estamos aprovando coisa para eles. E a gente precisava mostrar que o produtor rural também tinha interesse na tecnologia para a gente ser competitivo. Foi quando nós entramos nessa... Aí nós fundamos a Abramilho, nós temos que mostrar que nós temos interesse também em evoluir na agricultura. Foi quando eu fiquei na Abramilho. Aí eu eu fiquei, na verdade, 3 mandatos na Abramilho. 3 mandatos na Abramilho, o mandato era de 4 anos. Foi nessa ocasião que nós... A Maisal surgiu aí também? Foi. Aí depois, eu entrei na Abramilho como um dos diretores. Aí depois depois fui para vice-presidente, depois foi quando eu entrei para a presidência da Abramilho. Quando eu entrei na presidência, eu falei, gente, o milho precisa tomar uma dimensão diferente. Eu já estava superado essa questão da aprovação. Nisso a ProSoja já estava forte. Então, já tinha representatividade. Já tinha representatividade, a ProSoja. E aí nasce a Abramilho para representar os... Tanto que depois eu fui também, quando fundou-se a ProSoja, lá, né, no Piauí, foi o Altair Fianco, que foi o presidente da ProSoja, eu vim aqui para a diretoria da ProSoja Brasil. Eu fui um dos vice-presidentes da ProSoja Brasil. Tanto que depois eu coloquei na Abramilho, na diretoria nossa, um representante da ProSoja, com aquela ideia de que eu mesmo implanta soja, não implanta milho, então nós temos que trabalhar isso. Tanto que nós temos uma sintonia com a ProSoja muito grande, até hoje, né, a Abramilho. Mas essa eu vejo que é uma dúvida frequente do pessoal, assim, que tenta entender o meio institucional, né? Pô, mas quem planta soja geralmente não planta milho, por que não faz tudo na mesma? Por que existe uma entidade, qual que é a tamanha importância e relevância do tema e da pauta e da especialização, né, da associação? Como que foi esse contexto? A ProSoja sentiu inicialmente uma ameaça ou não? Não, desde o início já... Não, nunca teve. Tanto que para você ter uma ideia, a ProSoja Mato Grosso, ela representa soja e milho. Com isso, nós não precisamos ter uma Abramilho, uma representatividade de milho no Mato Grosso. Lá, no Piauí é a mesma forma, soja e milho. Hoje, as AproSoja que tem em São Paulo, tudo, soja e milho é que ela representa a ProSoja. E está muito bem representada. Então, o que a gente queria? A gente queria fazer mais um trabalho institucional para a cultura do milho. Tanto que, quando
nessa época, eu fui convidado pela Monsanto, também por causa da Comissão Nacional de Cereais e Fibras Originadas, a participar de um evento muito importante no mundo afora, que é o The World Food Prize, que é um evento da Fundação Norman Borlaug. Tem uma história legal nisso aí, né, Sérgio? Eu lembro do senhor contar que... Eu fui escolhido para ir na época, porque quando nós fizemos quem vai representar o Brasil, e no The World Food Prize tinha um evento paralelo, muito forte também, que existe até hoje, que era um Global Farms Roundtable. Então era do mundo inteiro, ver que representante. E aí quando chegou lá, um dia eu disse, não, aqui tem que sair alguém aqui, e, logicamente dentro da nossa comissão lá tinha gente mais preparada, mas nenhum que tinha domínio de inglês. E eu tinha o domínio de inglês, por quê? Porque o meu pai na época, ele falava, não, você vai ser médico e os melhores livros de medicina são em inglês, ele falava. Então, o que você vai fazer? Enquanto o meu irmão foi fazer o curso de agrimensura, ele estava fazendo negócio, eu fui fazer o curso de inglês. Então eu fiz inglês, base, conversação, então eu tinha uma noção boa de inglês. Então eu fui escolhido para ir lá. Lá depois, nesse evento, eu fiquei conhecendo, me aproximando do Alisson Paulinelli. Ah, foi no evento, então não foi nem no Brasil. Não, eu tinha uma admiração imensa por ele, eu conhecia o trabalho dele e tudo. Só que lá, como eu participava do evento, e ele era laureado lá com o The World Food Prize, e o Roberto Rodrigues era do conselho lá da Fundação Norman Borlaug. Então, a gente ia para lá, nós começamos a ficar. E foi em qual país, Sérgio? Foi nos Estados Unidos, em Iowa, em Des Moines. Quando foi, daí um dia eu falei, olha, gente, para esse negócio do milho avançar, eu tenho que chamar o Paulinelli para ir. Ele estava lá e eu me lembro, para você ter, quando eu falo, Deus põe as pessoas na vida da gente, que eu cheguei para o ministro Paulinelli, e eu falei para ele assim, o senhor não quer vir trabalhar para a Bramille? Vander, ele nem me perguntou, nós não discutimos nem o valor dos honorários dele, nada para ele ser executivo. Ele falou, mas o que vocês querem fazer? Eu falei, nós estamos querendo desenvolver a cultura do milho. Essa é a proposta da Bramille, essa é isso tudo. Ele falou assim, eu topo. Eu não tinha discutido, não tinha falado nem o valor que eu ia pagar para ele, e nem ele perguntou para mim. Eu topo, ele falou assim, só que eu quero que você assuma um compromisso, o quê? Aqui. E o que é? Ele falou assim, que daqui a 20 anos o milho é o principal produto brasileiro. Está vencendo agora, né? Porque isso foi quando nós fizemos a Bramille, foi em 2006, 2007, eu assumi a presidência, na verdade, não dá. Em 2011, mais ou menos, que eu assumi a presidência da Bramille. Então ele acabou fazendo isso e tá bom, eu falei para ele, não, tá bom, eu topo esse negócio. Ele veio para mim, depois é que nós fomos discutir, então vai isso aqui, e ele passou a ser o presidente executivo da Bramille. Caraca. E eu presidente institucional. Essa contratação foi boa, hein? Aí, Evandro, é uma coisa assim para você ver, eu nunca imaginava que eu teria como executivo uma personalidade mundial, porque eu sabia o que ele representava no mundo, eu via a forma como ele era tratado, laureado com o The World Food Prize da Fundação, que é uma coisa, eu falei, eu não estou nem acreditando nisso, né? Para todo lado. Não, aí depois, tanto que o pessoal falava, mas são dois presidentes lá da Bramille, você é o executivo e o Paulinelli, você é o institucional e o Paulinelli é executivo. Aí eu falava, mas qual é a função? Eu falava, a função minha é carregar a pasta do Paulinelli, né? E ele ficava bravo quando eu falava isso. Aí eu falava para ele, eu falava assim, ministro, o senhor não vai me tirar esse privilégio? Eu falava para ele assim, ó, sabe quantos agricultores nesse Brasil e nesse mundo têm o privilégio de carregar sua pasta? O senhor vai me tirar esse privilégio? Não pode de jeito nenhum, né? Não pode de jeito nenhum, tá aqui tudo. Aí logo na sequência ele tinha um prestígio muito grande, logicamente, fora no Brasil e tudo, nós fundamos a Maisol, a Maize International Alliance. Então o senhor participou da fundação da Maisol? Da fundação da Maisol. Caraca, eu não sabia que o senhor tinha fundado tanto a Bramille como a Maisol. Maisol. Porque aí depois, os americanos principalmente, eles entenderam o brasileiro como concorrentes. Nunca fomos concorrentes dele em milho.
mas sim uso de tecnologia. E explica para o pessoal o que é a Mais-Al. A Mais-Al é a Maize International Alliance, que nós falamos. É uma organização de produtores rurais norte-americanos representados por duas entidades, a Corn Growers Associations e a Corner é como se fosse a Abramilho. Abramilho, como se fosse a Abramilho representando aqui. os produtores de milho americanos. A produtores americanos. E esqueci agora, mas eu lembro já. Representava os Estados Unidos. A US Grains Council, que é outra entidade muito forte lá, né? Lá. Conselho Nacional de Grãos lá norte-americano. E aqui no Brasil, a Abramilho, e na Argentina, a Mais-Ar. Com isso, Wander, olha a estratégia do Paulinelli, com isso nós aglutinamos, defendendo o mesmo interesse, praticamente 50% do milho produzido no mundo, logicamente os Estados Unidos como e praticamente 70% do mercado global de milho. Então nós começamos a ter voz no mundo. Foi quando aí depois assumiu o primeiro presidente, foi o Julius Schaff, que era o presidente do National Corn Growers, foi o primeiro presidente, ficou 2 anos na presidência. E a gente fazia rodízio, ficou 2 anos ele, depois 2 anos no Brasil, depois a Argentina e até hoje é esse rodízio. 2 anos cada um presidente da Mais-Al. Aí ele fez o primeiro arrancada, então, foi no fica mundo. Esses 3 países então, Estados Unidos, Brasil e Argentina. É isso aí. Tivemos propostas depois, até quando muita gente querendo entrar, mas nós achamos que primeiro a gente deveria manter isso aqui na esfera de tipo uma aliança pan-americana, vamos dizer assim, onde nós tivemos a Romênia queria entrar, a Ucrânia queria entrar depois, porque ficou-se entendido que a gente tinha fundado a OPEP do milho, sabe, quando na época, sabe, quando... Então foi com essa... E etanol de milho já era uma tecnologia? Não, ainda era nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos? Era nos Estados Unidos. Aí depois, quando nós fundamos a Mais-Al, que eu assumi, aí eu rodei com o Paulinelli praticamente o mundo todo, tratando do quê? De biotecnologia e tratando de barreiras tarifárias e barreiras sanitárias do mundo para o nosso milho. Teve uma safra, Wander, que a gente estava aqui, a segunda safra brasileira, era plantada com aquela tecnologia Viptera. O pessoal agricultor vai saber o que estou falando, de resistência a inseto, em que 80% da nossa safra aqui era com a tecnologia Viptera, e ela não era aprovada no mundo, e nem na China. Aí a pessoa não comprava? Não, eu não comprava, quer dizer, a China comprava porque estava faltando milho, mas era um motivo para no momento que ela falasse, não vou comprar mais porque não está aprovado aqui. Então nós fomos em Genebra, na Suíça, que é a Organização Mundial do Comércio, nós fomos várias vezes para, sem abrir nenhum contencioso, mostrar que essa era uma estratégia comercial que estaria abalando os outros. E nós conseguimos. O ministro Paulinelli tinha além do carisma dele, tinha uma relação muito grande, muito boa com o diretor-geral da OMC na época, que era o Roberto Azevedo. Que hoje está na presidência da comissão da Fiesp. Está na presidência da comissão da Fiesp. Foi um dos únicos brasileiros que ocupou uma posição tão alta da OMC, né? Dos últimos, foi o presidente, diretor-geral da OMC. Foi quando ele facilitou. Na verdade, a Mais-Al naquela época, a gente tinha dentro da OMC praticamente uma salinha. Ele não poderia, que o Roberto ele falava claramente, ele é muito ético, ele falava, eu sou diretor da Organização Mundial do Comércio Mundial, não sou do Brasil. Falei, mas nós não queremos, só queremos que você faça a aproximação. Nós chegamos lá, e o Paulinelli conversia qualquer um, tanto que os chineses adoram o Paulinelli, que era o nosso principal foco. Resumindo, acabamos com essas barreiras tarifárias e principalmente sanitárias, fitossanitárias, que eram os entraves que era do ponto de vista sanitário, mas na verdade era uma tendência comercial que eles queriam. Sim. Ou seja, então aí a Mais-Al, e eu fiquei 2 anos na Mais-Al, foi quando nós ficamos. Várias vezes a Bruxelas, várias vezes a China, várias vezes
na comunidade europeia, no parlamento europeu. E a sua então, presidência na Maisal foi em que ano, Sérgio? Presidência minha na Maisal foi 2016, 2017. Uma coisa que a gente gosta de perguntar também, o que foi o maior desafio, assim? Porque geralmente nas entrevistas o pessoal quer o lado bom, né? Vamos pegar o lado bom. Mas o que foi o maior desafio, assim, que o senhor enfrentou, seja em qualquer uma dessas entidades, assim, de pegar e falar, não, isso aqui foi um desafio? Os desafios, são os desafios internos, são maiores, sabe? Mas só para mim estar dizendo isso aí, depois acabei saindo, acabei cumprindo meus mandatos lá na Abramilho. Foi quando eu saí, o Cesário Ramalho assumiu, e o Cesário tinha sido presidente da Sociedade Rural. Sim. E aí ele e o Pedro Camargo, que é muito amigo meu também naquela época, desde a época, nós fizemos um congresso uma época que é do International Young Farmers Congress, para você ter uma ideia. A gente era jovens agricultores, eu fiz junto com o Pedro, né? Com o Cabreira, o ministro Cabreira, quer dizer, nós conhecemos desde naquela época. E ele falou para mim, Sérgio, vai lá para a Rural, são 2 ex-presidentes. Ele falou assim, a Teca Vendramini, que vai assumir agora lá, ela é uma pessoa fabulosa, como de fato é, um carisma imenso, primeira mulher presidente da Sociedade Rural Brasileira. 100 anos, né? Em 100 anos. Só que aí ele falou assim, só que ela é pecuarista. Ela não entende de agricultura como você, que faz agricultura em São Paulo, que faz no Cerrado, que já abriu área de fronteira, que continua. A agricultura é altamente tecnificada, porque em São Paulo é tudo com irrigação, sabe? É tudo. Eu falo assim, e também das dificuldades do processo de crédito, financiamento bancário, endividamento. Então vai lá, ele falou assim, foi quando eu entrei como diretor dela no primeiro mandato da Teca lá. Então eu fui o diretor. Quando chegou, depois a Teca cumpriu o mandato dela, e ela pegou numa época de polarização muito grande também, foi aquela... Pandemia também, né? Pandemia, foi muito... teve vários componentes muito difíceis para a Teca. Foi quando, aí depois saiu a Teca, eu não quero continuar e tal. Foi quando eu me apresentei como candidato à presidência. E fui eleito presidente da Rural. No primeiro mandato, fiquei lá, foi um mandato também difícil. E agora, quando teve vamos escolher quem vai ser o meu sucessor, o estatuto permitia que eu fosse reeleito. E foi quando eu falei, olha, eu estou querendo... a pessoa certa que seria, que já estava sendo preparado, que me acompanha até hoje, é o Marcelo Junqueira, que ele que me acompanha, ele é meu braço direito, ele me ajuda demais. Marcelo, você vai assumir. O Marcelo também, ele está com uma série de compromissos, ele comprou fazenda fora, ele tem fazenda no Paraguai, ele trabalha na área de cana, ele é fornecedor, ele é um rapaz que eu falei, ele não tem horário para nada. Então ele falou, Sérgio, eu também não posso agora. Então foi quando surgiu essa possibilidade de ser eleito. Levamos isso para o conselho aprovou que eu fosse eleito, então fui reeleito agora, começou meu mandato agora dia 26, em 2026 tenho mais 3 anos, vou até 2029. Então, essa é mais ou menos a história. E também por que eu gostei que eu me candidatei para ser reeleito da Rural? É porque nós temos vários assuntos pendentes. Reforma tributária é um deles. Hoje, você me acompanha lá em Brasília, você sabe, hoje estão sendo votadas as leis complementares que está falando, reforma tributária, a questão de segurança jurídica no campo, a questão do endividamento, que a Sociedade Rural Brasileira ela é coordenadora de uma comissão do IPA, que é a Comissão de Política Agrícola, que inclusive você conhece, que você me ajuda demais, é o meu assessor para isso lá, questão de crédito rural. E então então eu falei, olha, tem muita coisa que nós precisamos ainda que está faltando terminar. Foi quando eu aceitei. A minha família já achava que eu devia estar pendurando a chuteira, porque eu também, não, pai, você já está velho, sossega o facho aí, você já fez.
muita Mas coisa. não aguenta, né, Sérgio? É bom demais estar na correria. O senhor vou para um lado, vou para o outro, reunião, 3 turnos. Eu achei que iria sofrer, se não fosse nem eu, nem o Marcelo, o presidente da Rural, iria sofrer um processo de interrupção. Nós montamos a nossa equipe em Brasília, com a Patrícia, a nossa equipe aqui. E aquilo que eu falei, eu não sou nem um pouco concentrador de poder. Eu procuro gente boa para estar do meu lado. Eu sou uma testemunha disso, Sérgio. E delego o poder. E outra coisa, na minha eleição agora, eu falei, olha, eu preciso também melhorar um pouco o conselho da sociedade rural brasileira, com pessoas mais atualizadas e tal, porque a sociedade sempre foi caracterizada como uma entidade muito tradicionalismo e tal. E foi quando eu melhorei o conselho, e você sabe disso. Inclusive, eu trouxe o Wander, hoje ele faz parte, foi eleito comigo agora para esse mandato no conselho, e eu também fui assumir uma das diretorias da sociedade rural. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que dentro do contexto geral, eu precisava ficar mais um pouco. Logicamente, isso vai me custar um pouco da questão de qualidade de vida, porque eu costumo até falar que quando eu comecei a perceber que eu estava chegando em casa e meu cachorro estava rosnando para mim, eu tive que acender o sinal de alerta, sabe? Tive que acender o sinal de alerta, porque eu não tenho ficado em casa, né? Esse sinal aí evidencia algo, né, Sérgio? Mas eu gosto muito do que eu faço, Wander. Eu acho que é um desafio, uma responsabilidade muito grande. Mas aquilo que eu falei, graças a Deus, eu acho que eu sou um filho abençoado, um filho predileto de Deus, porque Ele sempre coloca pessoas muito boas ao meu lado e no meu caminho, né? Então, e é isso, como você entrou, como vários outros que trabalham com a gente. No nosso time, você sabe que é assim, eu vejo. Então, eu me sinto muito à vontade para ir em frente. Sua capacidade, Sérgio, de resiliência também, né? Essa jornada no agro, ela se intensificou naturalmente em abandonar a medicina para focar na produção de alimentos, passa por uma grande perda. Você passou por N desafios de entender que se não tem representatividade, é um setor importante, nós vamos lá e criamos a Bramilho, criamos a Mais-Agro. Então é uma jornada empreendedora na política classista, de inovar nisso, né? De entender essa própria dinâmica do Conselho da Rural, em uma oxigenação, de trazer uma ideia, uma pessoa mais jovem, grandes personalidades também do meio privado, né? Como é importante essa questão da iniciativa privada, a capacidade da sociedade civil se organizar. E eu vejo essa sua capacidade, Sérgio, principalmente em dialogar com pessoas difíceis, com pautas desafiadoras, muito espinhosas. E dentro disso, era algo natural do Sérgio ali desde a adolescência, do jovem, ou foi algo que foi sendo desenvolvido, o senhor foi entendendo que para viver nesse meio classista e ter um bom resultado, era necessário ser mais ouvinte e com a capacidade de articulação para um meio de convergência que fosse comum e atendesse aos interesses e ao mesmo tempo aquilo que o senhor acredita? Wander, você sabe, eu tenho algumas coisas que eu sempre falo assim, que é muito dentro do meu dialeto caipira, vamos dizer, né? Eu sempre ouvia falar, meu avô era um avô italiano, ele sempre falava, você tem 2 ouvidos e uma boca. Primeira coisa, você já tem que saber ouvir para falar isso, alguma coisa. Você precisa ouvir o dobro do que você fala. O que não parece isso, porque eu não parei de falar até agora. Mas aqui, hoje né? o senhor está como entrevistado aqui, tá certinho. Não parei de falar, mas então o que eu procurei sempre nessa história, nessa trajetória minha, de uma liderança classista, vamos dizer assim, eu acho que eu sou uma das lideranças classistas, primeiro porque eu sou presidente da mais tradicional, do maior patrimônio da agricultura brasileira, que é a Sociedade Rural Brasileira. Como eu falei, é centenária, é histórica. E nós, a sociedade rural, Wander, hoje todo mundo acha que nós estamos vivendo o maior problema do agro. A sociedade rural brasileira passou por 2 guerras, passou por revolução, passou por ditadura, passou por revolução, passou por militarismo, passou por golpe de Estado, ou seja, nós por algumas constituintes. Pandemia, nós passamos por 2 pandemias, uma
da gripe espanhola lá, com a outra aqui agora. Nós passamos por isso, então eu acho que a sociedade rural ela é muito bem preparada, ela tem um histórico que logicamente sanciona a vida dela. Então eu vejo, lógico, da mesma forma que é uma responsabilidade muito grande, mas isso me dá um prazer muito grande. Eu, como presidente da Sociedade Rural Brasileira, eu fiz parte de uma comissão do Food Systems da ONU como um dos membros. Eu fui nomeado para Teresa Cristina. Eu fui um dos champions das Nações Unidas naquela discussão do Food Systems Internacional, via FAO. Eu participo até hoje daquele do Private Sectors da FAO, ainda como mais alto que nós conseguimos, setor privado da FAO. Então, isso me dá um prazer e me dá uma honra enorme para mim. Uma responsabilidade também. Né? Uma responsabilidade de eu continuar com isso. Então você fala, é só luta. Não, isso me dá prazer. Me dá prazer, eu gosto de fazer isso. E eu acho que às vezes eu fico pensando, logicamente, já estou programando a minha despedida. Sim. Porque eu preciso cuidar melhor da minha saúde, mas quando eu fico imaginando, será que eu não vou sentir falta disso, sabe? Nesse dia. Brasília, você vê o que a gente vai, quando eu vou para Brasília, você me acompanha, é uma agenda corrida, infelizmente com muitas dificuldades, mais dificuldades do que facilidades. Só que isso é uma coisa que eu tomo como princípio, como desafio. Né? Um ponto, naturalmente em algum momento o senhor deve ter pensado nisso, né? Mas quando o senhor começou, nasceu já no meio rural, mas quando começou a dar esse espaço na política classista, o Brasil era importador de alimentos. Sim. Hoje nós temos essa potência aí da agricultura brasileira, que além de produtora, é exportadora também. E agora a gente entra numa nova fase de agregar valor em toda essa cadeia, que já vem há muitos anos, mas agora se intensificando e tomando consciência pela sociedade da importância da gente industrializar a produção. Como o senhor avalia e principalmente projeta fazendo uma análise desse passado, mas também projetando para esse futuro? Porque, assim, o senhor foi agente fundamental nessa construção. O produtor é dinâmico, mas a representação, a capacidade de articulação das várias entidades, das várias lideranças foram fundamentais para a gente ter a agricultura que a gente tem hoje. E jogando para o futuro, principalmente assim, Wander, geração do Wander, o que a gente precisa ter de clareza e de foco também para, de alguma forma, contribuir para não só que o Brasil permaneça na direção certa, mas que ele se previna de sair dos trilhos aí. Porque é um trabalho ativo e não só reativo. A gente tem que cuidar, né? Isso foi conquistado com muito suor. Então, essa reflexão acho que é muito importante para o público, que tem um público mais jovem ainda aí que está com sangue no olho e quer se inspirar na sabedoria. Wander, eu trago isso aí, só vou citar um exemplo de dentro da nossa família com relação a isso que você está falando. Quando eu penso na atualização diária da coisa toda, qual é? Pra você ter uma ideia, dentro da nossa família, nós, graças a Deus, conseguimos fazer a sucessão. Tanto que se eu posso hoje também desenvolver essa atividade é porque meu filho, meus sobrinhos, eles estão trabalhando hoje. Eu e meus irmãos hoje nós fazemos parte de um conselho, logicamente, onde a gente decide, mas a parte operacional é tudo dos filhos. E todo mundo fala, o jovem que eu falo, não é mais esse termo, não falo do jovem no sentido de folclórico, eu falo da pessoa com mentalidade atualizada, espírito jovem, com vitalidade para fazer. Muita gente reclama que não consegue fazer isso. Mas você sabe por quê? É muito mais difícil para nós, os velhos, largar o osso, que nem a gente fala, do que os jovens pegarem. Essa geração sua, Wander, que é a mesma geração dos meus filhos, meu filho é um pouco mais velho, os filhos dessa maneira, eles têm, além do conhecimento muito melhor que o nosso, muito mais preparo técnico e muito mais formas de gerar, de administrar, muito melhor que a nossa. Agora, eles precisam ter a autonomia dele.
Mas isso é a visão que eu tenho, ou seja, eu vi o que aconteceu na minha família. Na hora que nós abrimos, que entrou a geração nova, hoje, pra você ter uma ideia, a nossa atividade hoje está se tornando uma atividade verticalizada. Nós já estamos trabalhando antigamente e tudo, porque já é a visão nova. É assim que eu penso das lideranças que está chegando aqui agora, que é quem vai nos suceder nisso. O futuro está em vocês, está dentro do grupo aí da Pujante, tá pessoas como você que faz, que atua, que tem o seu trabalho, que também atua nessa área, eu acho, mas com uma visão muito mais preparada. Então eu vejo com muito otimismo e procuro trazer para perto da gente, porque infelizmente ainda dentro do nosso setor tem muitas pessoas que ainda tentam se eternizar. Exato. Naquilo, com aquela mentalidade dele, não adianta, meu amigo, você carrega a mochila até um terço, depois você tem que passar a mochila. E quanto mais gente preparada tiver ao seu lado, melhor vai ser a condução das coisas. E é o que eu falo, eu espero que muito em breve aí venha aí uma nova frente de lideranças no nosso setor, que com certeza vão ser muito melhor que nós. Então, é nessa visão que eu tenho. E eu acho que essas grandes lideranças estão muito no meio de quem está nos ouvindo agora, não está nos vendo agora. Eu tenho certeza absoluta disso, porque isso prova o interesse de vocês por isso. Eu confio nisso, viu, Sérgio? Não só no YouTube, no Spotify, as várias plataformas, né, essa dinamicidade, como é bom. Hoje a Pujante está em mais de 20 estados, com escritórios que apoiam e financiam o projeto. Então é um projeto 100% privado, a gente não recebe nenhum centavo de dinheiro público. A própria advocacia, consultorias, empresas que prestam serviço aí que também acreditam na segurança jurídica no agro como um pilar fundamental para o setor continuar no rumo certo. Então, quero te agradecer pelo seu tempo, valioso, disputado dentro da AgriShow, e a gente está aqui conseguindo bater esse papo para compartilhar um pouquinho dessa bagagem e já dar um spoiler aí, pessoal. Em algumas semanas a gente vai fazer uma gravação contando a história da Sociedade Rural Brasileira na sede da Sociedade Rural Brasileira, lá em São Paulo, com o Sérgio, com o Marcelo, que é nosso vice-presidente, e vai ser muito legal, porque a história da Rural é a história do agro, ela conta cada ciclo que a gente passou pela agricultura, pela pecuária brasileira, e isso é muito rico para a gente entender e ter clareza da nossa identidade como setor. A noção de identidade que nós temos, de onde viemos, para onde estamos indo, o processo que foi necessário e principalmente para defender aquilo que é o coração de toda a cadeia, que é o produtor rural e o direito de propriedade, para que ele possa produzir e viabilizar o sistema agroindustrial. Então, Sérgio, muito obrigado. Obrigado pelo apoio, obrigado pelas aulas. O senhor é um professor não só aqui, que está gravando, mas te agradeço constantemente, porque sempre é muito rico entender essa história do agro, de quem não leu em livros, não foi para uma biblioteca, mas de quem viveu e ajudou a escrever ela. Então, obrigado mesmo e vamos aproveitar a feira aí. Eu que agradeço, eu vejo, foi muito para mim esse momento que nós passamos conversando aqui foi um momento altamente reconfortante diante do tumulto que está aqui hoje, você está falando, ou seja, me senti aqui abrigado por vocês que vão ver isso aqui agora e me senti muito bem, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Pessoal, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, siga a Pujante, se não se inscreveu no canal, inscreva aí e ajude a levar a mensagem mais longe. Pujante existe para fortalecer juridicamente o setor agropecuário brasileiro. Grande abraço e até o próximo episódio.